Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Estimadas almas, hoje é o 4º domingo da Quaresma e a Igreja chama, porque o introito da missa começa com a palavra letare, alegrai-vos. Da mesma forma que o 3º domingo do Advento tem o Gaudete, que nesses 2 domingos somente se usa a casula rosa e são 2 períodos de penitência, Advento e Quaresma. Então a Igreja coloca um domingo de alegria. Então vamos falar do tema sobre alegria. Tão importante para nossas almas. Alegria. O que é alegria? Como paixão da alma, é a apreensão do bem próprio e presente. Então, quando nós temos um bem que nos é próprio e esse bem está presente, essa possessão do bem, temos alegria. A possessão do bem próprio presente faz com que tenhamos alegria, gozo e deleite. Então, por exemplo, nós temos saúde. É próprio do ser humano dos animais, hein? Os animais também têm paixão da alma. As paixões. Então, vamos lá. Animais racionais e todos os animais. Quando estamos com saúde, estamos muito bem. A saúde proporciona um gozo, um deleite próprio de ter a saúde. E quando estamos doentes, é o quê? A ausência da saúde. Aí temos a aflição própria da doença, seja ela qual for, da dor, seja do que for. Então, nós temos nesse quesito uma alegria natural. Aí até os animais participam disso. Os senhores sabem que todo ser vivo tem alma. Mas o homem tem uma alma imortal, então, e tem a razão para domar, para controlar as paixões. Falando das paixões da alma em si, elas não são nem boas e nem ruins. O que dirá bom e mal será a quantidade, por isso a razão que tem que dominar as paixões. Então nós temos aí então uma alegria natural. E agora, desta alegria natural, ou ela por outras razões, nós podemos ter alegrias sobrenaturalizadas. Porque já que é a apreensão do bem próprio presente, é próprio do homem criado segundo a imagem e semelhança de Deus, regenerado pela água salutar do batismo, confessado, que comungou, que reza, ter uma alegria sobrenatural, que não tira a alegria natural, mas a eleva e a coroa e a aperfeiçoa. Então, no sobrenatural, é próprio do ser humano, católico, batizado, que tem integridade de fé e moral, estar na graça de Deus. As virtudes sobrenaturalizadas pela presença da graça de Deus. Então, disso surge uma alegria sobrenatural. A alegria que procede dos bens naturais, próprios do homem, uma alegria natural. E a que procede do sobrenatural, uma alegria sobrenatural. Então, qual as causas? Podemos enumerar muitas, vamos colocar poucas aqui para não nos saturar de informações. É a presença de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi redimido pelo sangue redentor de nosso Senhor. Quando estamos na graça de Deus, Deus reside em nós como em um templo. E disse São Paulo, lembrai-vos que o vosso corpo é templo do Espírito Santo. Então há uma presença de Deus. E essa presença de Deus é a razão, o princípio
da alegria do católico. Ponho sempre o Senhor diante de mim, pois Ele está à minha direita, não vacilarei. Diz o rei Davi, portanto, alegre-se o meu coração e exulta de alegria minha alma, e também o meu corpo descansará seguro. Salmo 16 ou 17, o versículo 8. Então, nesse versículo, nós temos aqui explicado a causa da alegria em uma alma que tem Deus. O rei Davi vai dizer colocar Deus. Deus está em tudo que ele criou, porque ele mantém, conserva tudo que ele criou. Não é uma presença de um panteísta, hein? Deus não está preso a uma parede, num ser humano, não é imaginar um Deus assim esférico que se comunica com a sua criação e se confunde com ela. Panteísmo isso. Gnosticismo satânico. Deus é um espírito puro e nele não há nenhuma complexidade e mistura. Mas nosso Senhor conserva tudo que existe. Se Deus deixasse de pensar no mundo um segundo, o mundo desapareceria. Tudo que existe, Deus está pensando, conservando e mantendo a existência. Inclusive do diabo, do inferno, do paraíso dos justos, das almas santas e nós aqui no Vale de Lágrimas também. Então, assim que há uma presença de Deus em tudo que existe. Agora, colocar Deus, como diz o rei Davi, nesse Salmo 16 ou 17, como quiserem, é algo diferente. Eu colocar dentro da minha liberdade, que eu posso, infelizmente, pelo mau uso, excluir Deus, é colocar na minha vida que com a minha liberdade pessimamente usada eu posso excluir Deus, é colocar nos meus pensamentos, porque ali são nossos e só Deus pode entrar, diabo nenhum, ninguém pode entrar ali dentro, é um recôndito secreto. O nosso coração também, só Deus e ninguém mais. E nós e Deus, eu posso colocá-lo ali. Então, é o que o rei Davi está a dizer. Ponho sempre o Senhor diante de mim. E aí ele vai colocar aqui à direita, pois ele está à minha direita. Ou seja, eu coloquei a minha direita no lugar mais importante da minha vida. Na posição mais honorífica. Bom, o lugar que compete a Deus em nossa vida. E o efeito disso, eu não vacilarei. Aqui no não vacilarei causa alegria, porque Deus está comigo, eu não temo nada e ninguém, nada e ninguém. E nesta possessão da presença de Deus, da segurança que Deus dá, a nossa alma não tem outra que se alegrar em Deus. Isso daqui é muito importante, hein? Ano passado nós vivemos tempos horríveis por causa dessas eleições diabólicas. Aí depois que o mal triunfou, todos estavam decepcionados. Na crise da igreja, a mesma coisa, hein? Quando veio o concílio e o mal triunfou, muitos católicos perderam a razão da sua existência. A nossa alegria não está em ter o santo presidente da República ou o santo rei governando o nosso país. A nossa alegria não pode consistir em ter o Papa São Pio X governando a igreja para sempre. Ele durou 10 anos somente. Tivemos muitos outros e santos não muitos, hein? Mas pelo menos tinham fé. Isso daí é indiscutível. Pelo menos pregava a verdade, o que nós esperamos. Agora é verdade que eu não posso estar pulando de alegria por estar com um presidente comunista. Que lindo. Não é impossível isso, pelo amor de Deus. Não posso estar feliz porque a igreja está aí reduzida a ruínas, irreconhecível praticamente. A esposa de Cristo está desfigurada. Mas, sim, eu devo estar feliz porque quem cuida de tudo isso? Deus. Deus está lá, seu Deus Santíssimo. Tchau, comunismo, e tchau, crise da igreja. Ele é onipotente.
e nada foge do seu governo. Então, esperando em Deus, eu tenho que estar feliz, apesar da desgraça que temos que sofrer. Por isso o rei Davi vai dizer, eu não vacilarei. Se Deus está comigo, não temerei o que possa fazer comigo o homem. Nós vivemos num país violento, qualquer momento nos roubam, entram dentro de casa, temos que andar presos, chaves, cadeados, arame farpado, cerca elétrica, um cachorro com os dentes afiados ajuda também. Pelo menos late, já é um sinal de algo. Agora, a minha segurança não está no arame farpado, a cerca elétrica, na chave, no carro blindado, no guarda-costas. Hein? Tudo isso vacila. Agora, quem vacila? Junto com eles, a confiança do homem. E podemos fazer algo e devemos, mas a segurança está em Deus. Não desmereço o cadeado e a porta de entrada das casas, por favor, sejamos sensatos. Mas quem nos protege é Deus, não é o cadeado. Então, quando nossa confiança repousa, nossa esperança repousa sobre aquele que não pode falhar, a certeza gera uma alegria indescritível. Aí segue o rei Davi. Portanto, meu coração exulta. Exultar quer dizer pular de alegria, não é só estar feliz. Exulta. Ou seja, estar muito feliz. E esta felicidade é tal, ele vai dizer o quê? O meu coração exulta de alegria, minha alma e também o meu corpo descansará seguro. O nosso corpo, ele é o sinalizador do que tem em nossa alma. Ninguém conhece a alma de ninguém, consciência e movimentos do coração, mas o nosso semblante mostra o que está dentro de nós. E faz pena ver que tem almas que rezam muito graças a Deus, sem desmerecer suas orações, mas elas abrem os olhos pela manhã e parecem que o primeiro trago foi 1 litro de limão puro, tomado goela abaixo. Azedas. É verdade que uns acordam de mau humor, né? Isso se entende. Mas azedas e com aquela cara como se tivessem dizimado toda a sua família ou toda a face da terra e ela fosse a única mortal, deprimida. Os seus primeiros momentos acordados já mostra que sua jornada não tem sentido. Ou seja, mal começou o dia, ele já estragou o próprio dia. E para piorar, estraga o dia dos demais. Isso é deplorável. Quem tem os seus maus humores, que os domine. Use para os seus pecados. Mas o próximo, nem em nome da caridade, está obrigado a receber esse envenenamento de uma pessoa que tem o seu mau humor e estraga a sua própria jornada e as dos demais. E quem pode curar isso? Deus. A presença de Deus causa em nós alegria sempre. Então, ao abrir os nossos olhos, vamos lá, Senhor, dai-nos vossa graça e avante, porque é um dia a mais para a eternidade e um dia a menos no Vale de Lágrimas. Se não for com alegria encarado, meus amigos, minhas queridas almas, estamos precisando de uma conversão urgente. Quem no desterro, hein? Sabendo que nos restam tantos dias, não marcaria um X com muita alegria num dia menos no Vale de Lágrimas? Qualquer um, hein? Se estivéssemos na Sibéria fazendo os trabalhos forçados e nos dissesse que ia ficar lá 3 anos, teríamos o calendário e marcaríamos com muita alegria um dia menos. A Sibéria não é nada com seus trabalhos forçados diante deste mundo infeliz. E o que vamos sair depois desse desterro? O que nos prometeram? Mostrai-nos Jesus, que é muito melhor do que voltar à pátria. É a pátria da qual, ao chegar lá, ninguém será deportado. Ninguém será escravizado. Então, nossas jornadas devem ser encaradas assim.
E então a alegria de Deus, ela vai também ser reconhecida no nosso semblante. E aqui, um parênteses, isso não quer dizer dissipação ou ficar mostrando os dentes já de manhã em gargalhadas, e não é comer palhacites. Assim, não é isso, hein? Não é ser engraçadinho, não é contar um bom dia e gritar, e não é ser dissipado, não é isso. É ter o contentamento que Deus está comigo, estou vivo, tenho saúde para encarar pelo menos esse dia a mais ou a menos, depende do ponto de vista, e ânimo, avante, levanta, cumprimentos de casa, bom dia, mãe, pai, sua bênção, pai e mãe, o irmão, bom dia, como passou a noite? Porque nós somos animais sociais. Quem não quer dizer bom dia, tem uma montanha ali, vai ficar com a antena da cidade, mas não vai precisar falar com ninguém. Perfeito. Temos que ter esta alegria que vai para o nosso corpo. E o nosso corpo descansará nesta alegria. Aquela tensão nervosa, aquela ansiedade, aquelas unhas roídas, todas essas coisas cessam. Quando temos esta confiança no bom Deus, esta alegria em Deus, tudo isso acaba. Então, colocar Deus é virtude de fé. Eu rezo e estou desesperado. Eu não entendo. Nós não pedimos a Deus. Aquela pessoa, aquela causa não está nas mãos de Deus. E por que eu vou ficar desesperado? Alguma coisa se perde das mãos de Deus. Então, tendo a certeza que está em boas mãos, as melhores mãos, melhores não há, hein? É só a de Deus, perfeitíssima. Por que eu vou ficar triste e afoito? A fé não nos garantiza, pedi e recebereis. A alegria da confiança, da certeza que vem da nossa fé. Certeza da presença de Deus. Ele está à minha direita e não vacilarei, disse o versículo 8 do Salmo 16 ou 17. Alegria tal que até o corpo, o semblante se alegra e expressa de modo natural a alegria do interior. Não existe isso, não, meu coração está muito feliz, mas é só o meu rosto que está assim. Não, pode ter o rosto feio, mal disposto, isso é outra coisa. Mas triste é uma disposição de alma. Não entra em questão de beleza, de nada dessas coisas. A tristeza é algo que entrou em nosso coração e está estampado em nossas faces. Ou a alegria entrou em nosso coração e está em nosso semblante. Isso é tão importante, essa alegria que estamos a dizer, que o próprio Deus vai em outro salmo, por via do rei e profeta, o santo Davi, dizer: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, e exultai todos de reto coração. Então aqui nós temos uma segunda causa de alegria, a consciência que anda em paz com Deus, e nós com a nossa consciência sabendo que tentamos fazer o bem. Nos esforçamos em caminhar nas sendas da retidão aos olhos de Deus. Isso causa alegria. Os outros vão pensar sempre mal de nós, hein? Aqui não temos que colocar ninguém de humano. É a nossa conduta, a única consideração humana aí, nossa, e Deus. Eu procuro agradar a Deus, eu tenho que estar feliz porque estou sendo um bom filho, ou me esforço a ser um bom filho, para ser um bom filho. Agora, se eu estou sendo marginal, um bandido, um pecador descarado, eu tenho que andar, claro que eu tenho que andar triste, porque tem um verme aqui, hein, que vai corroer a nossa consciência. E nós sabemos que nada pode ser feito escondido aos olhos de Deus. Então a tristeza verdadeira,
ela pertence ao homem que não tem Deus, que deturpou os ditames da sua consciência e busca uma aprovação e nunca terá, e vive esta aflição contínua. Então o desespero é o seu pão de cada dia e a tristeza é o seu manjar, e não pode ser assim a conduta de um católico. Não deve ser. Por isso disse, bom Deus, exultai todos os retos de coração. Sim. Se eu busco essa retidão em Nosso Senhor, se eu busco essa integridade na minha conduta, alegrai-vos, porque reto de coração. Então, essa consciência tranquila, segundo a retidão que procede da instrução religiosa e dos esforços para observar os preceitos, segundo os princípios que nós temos, causa uma alegria interior inquebrantável. Agora podemos ver, para realçar a alegria, nós vamos ver brevemente o que é a tristeza, que é todo o contrário da alegria. A tristeza também é uma paixão da alma, da apreensão do mal presente. Então, como havíamos dito, se estou feliz porque estou com saúde, é um bem próprio do homem, e isso lhe causa esse gozo, esse deleite. Agora, estou doente, a aflição da dor ou da enfermidade causa esse desconforto que se chama tristeza. Então, o mal presente, o pecado. Aí muitos rezadores dizem que a sua tristeza, do seu semblante estranho, querem justificar porque tem muitos pecados ou teve muitos pecados no seu passado. Perfeito. Mas eu vou lhes dizer uma coisa. A contrição e a penitência, elas não podem tirar a alegria que procede do perdão que Deus nos deu. Não pode. Repito, o espírito de penitência, quaresma, por exemplo, a contrição dos nossos pecados, porque no exame de consciência não olhamos nosso pecado, nosso coração deve ficar triturado, envergonhado, reduzido a pó. E o arrependimento dos pecados, sejam quais e quantos forem, não importa, pecado é pecado, ofensa é ofensa, vamos nos deter aí, não podem tirar a alegria do perdão de Deus. Se estão tirando é porque há um desequilíbrio em nossa alma, estamos usando das virtudes de modo errado. Merecemos o inferno com um pecado mortal. Poderia ter caído um raio naquele momento e me enviado diretamente para o quinto dos infernos. Horrível. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos deu o quê? O tempo do arrependimento e a graça de uma confissão. Nós saímos do confessionário com a esperança, se observamos as condições para uma confissão íntegra, de estarmos perdoados por Deus. O católico tem esta esperança que nenhum outro que se diz cristão tem, senhores. Cumpro a minha penitência, prometo e proponho não voltar ao lamaçal, sigo a minha vida com a vida de Deus em minha vida. Se cair um raio em nós, o que levaria ao inferno, hoje nos levará ao céu. Viu um purgatório, mas céu. Eu tenho que me alegrar que é uma mudança abismal de estado de vida. Se a minha conduta que me levava para o inferno, Deus teve piedade e me deu o seu perdão, eu não posso ficar triste como se esse perdão não existisse em minha vida. E os senhores podem buscar em todos os santos do céu, em todos os justos que povoam o paraíso. Não existiu nenhum santo que entendeu a penitência e a contrição como tristeza. Nenhum deles. Porque muito maior do que as nossas iniquidades é a bondade de Deus e a sua paciência para conosco. Não é por isso que eu vou abusar, hein? Cada um tem
ouvirá um basta, todos nós. Mas eu tenho que estar feliz, o meu Deus, hein, me deu mais uma oportunidade. Ele me perdoou mais uma vez. Ele aplicou o seu sangue redentor com todo o carinho do melhor dos médicos de almas. Deus, eu tenho que sair dali feliz. Então, os pecados não devem causar este, que em definitiva se chama desespero. E ele, bem feitado, chama tristeza. E no fundo, sem os seus atavios, se chama distúrbio intelectual por não saber o que é penitência, o que é contrição, o que é arrependimento, o que é o perdão de Deus. Erro. Agora, no meio de males físicos, perder um emprego, isso é moral, físico, uma doença, um acidente, todos nós estamos sujeitos a qualquer uma dessas coisas. São os perigos dos que transitam neste mundo. Nós temos que ter uma hierarquia de coisas em nossa alma. Não é o mesmo perder um pouquinho da saúde por um tempo do que perder a graça de Deus. São infinitamente distintos. O meu coração deve estar aflito, sim, contrito, humilhado, reduzido a pó pela contrição por ter ofendido a Deus. E se eu respondi a alguém mal, isso acontece, às vezes até com frequência, foi uma ofensa feita a um homem. Eu não posso perder o sentido da minha existência. Se arrepende, se pede perdão e a vida segue. Tem uns que dão mais peso às ofensas feitas aos homens e menos peso às ofensas feitas a Deus. Tem uns que dão mais preocupação porque perdeu o emprego e nunca se preocuparam pelas vezes que perderam o céu. Essa tristeza também está errada, é desequilibrada. Eu devo ter uma aflição por ter perdido o céu e merecido o inferno. Eu devo ter uma aflição por ter ofendido a Deus, muito maior, infinitamente maior, porque eu ofendi um simples mortal. Deve doer mais em mim se eu faltei com respeito com meus pais do que brigar com um amiguinho de escola, hein? Que não é nem amigo, hein? Sejamos sinceros. Uma pessoa que a gente tem que suportar numa sala com 40 e alguns alunos e temos que viver pacificamente na medida do possível. Aí uns perem, porque brigou com a amiguinha, sei lá o quê. Aí a vida perdeu o sentido. Agora judiam do pai que o criou e o cria, e a vida segue muito bem. Então, estimadas almas, concluindo, a tristeza é de um mal próprio presente. A alegria é de um mal próprio presente, de um bem próprio presente. Então, muitas das nossas tristezas são os males que nós não deixamos Deus tirar das nossas almas. Muitas das nossas tristezas são os males que nós temos por estimação. O mau humor, os desvios de temperamento, o egoísmo que acha que todos têm que suportar o semideus ali, petulante. E nós vamos criando estes demônios, em definitiva, e queremos ser felizes assim. É impossível. Agora, o bem presente, a virtude, a honestidade, a graça de Deus fará com que as nossas almas tenham a alegria de Deus e não a alegria dissipada que o mundo oferece como substituição da alegria de Deus que ele não tem. Nós temos aqui no livro de Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. É justamente por estarmos com Deus, esperar o seu auxílio, que nós encaramos os males, sejam quais for, qualquer mal que os senhores quiserem. Desde o demônio, a uma invasão comunista, a Nero, Diocleciano soltos e juntos, querendo arrancar nosso couro e picar-nos pelas vias das ruas aqui. Ninguém teme essas coisas, quem tem Deus. Os nossos mártires perderam suas cabeças felizes. Lembre da Revolução Francesa, aquelas irmãs carmelitas que foram cantando em O Veni Creator Spiritus.
Gregoriano, muitas vozes ali, ó, pluf, a última disse amém e a sua cabeça também, e foi para o céu cantando. Isso é católico. Não é cisperniano, não é gritando, não tem desespero, tem lágrimas, tem dor. Sim, somos seres humanos, mas a alegria de Deus é uma alegria sobre esta parte humana defeituosa em nós. A alegria do Senhor é a nossa força. Sem essa alegria, a nossa alma está enferma e o nosso corpo também. Hein? Muitas das coisas que vivem esses homens desse século é por falta de alegria de Deus. Ansiedade, depressão. Só com isso já tem várias coisas aí que tem que resolver com o psicólogo, tem que resolver de joelho com Deus, em primeiro lugar, consigo, por essas tristezas. Uns querem abreviar a vida, mal viveram. A vida não tem sentido? Claro que não tem sentido. Sem Deus nada tem sentido. Então nós precisamos, a alegria do Senhor é a nossa força. Inclusive nesses momentos difíceis, perdeu o trabalho, morreu um familiar, nós devemos nos alegrar em Deus. Vamos chorar, vamos ter dor, sim, isso faz parte, mas alegrar em Deus, esperando que na sua infinita misericórdia aquela alma tenha encontrado a salvação. Isso nos causa alegria. Por isso não temos desespero. Ah, padre, mas foi um grande pecador. O juízo pertence a Deus. E a nós nos pertence o quê? Rezar. Nada impede que pelas nossas orações aquela alma tenha encontrado lá no fundo do fundo do fundo do último lugar do purgatório um lugar suficiente para se salvar. Esperança. O católico vive da esperança em Deus. E vai dizer aqui o apóstolo São Pedro, pelo contrário, alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de Cristo, para que possais alegrar-vos e exultar no dia em que for manifestada a sua glória. Então, todos os perrengues, contratempos que devemos encarar, um dia vamos nos alegrar muito por eles. Porque nós não vamos chegar no céu porque alguém escorregou no tapete de entrada e caiu. Cheguei no céu. Não, nós vamos entrar triunfantes, como bons católicos. Santa Luzia chegou lá sem os olhos, triunfante. São João Batista sem a cabeça. Santa Águeda ou Ágata sem os seus peitos. São as marcas dos combates. Quando vem um soldado com marcas de feridas, é muito mais honorífico do que aquele soldado que chegou sem um rasgão no seu uniforme. É sinal que ele se escondeu numa trincheira medroso e covarde e não encarou os inimigos como um bom soldado de Cristo. Então é isso que São Pedro está dizendo. Ser participantes dos sofrimentos de Cristo para se alegrar quando ele manifestar a sua glória. Demos tudo ao Senhor com alegria, dizia Santa Teresinha, tudo que Ele nos pede sem guardar nada. Então damos a Deus com alegria nosso ser, nossos pensamentos, desejos, anelos, futuro, presente, passado, tudo, e vamos viver em paz e alegres no bom Deus que aceita inclusive as nossas iniquidades. O padre já contou em outra ocasião, São Jerônimo, Natal, ele por bons anos viveu na Gruta de Belém, onde Nosso Senhor nasceu, hoje a Basílica da Natividade, e era nascimento de Nosso Senhor, e São Jerônimo estava triste, porque ele não tinha o que oferecer a Deus. O que ele vai oferecer a Deus? Deus tem tudo. E aparece o menino Jesus e pede o seguinte presente, Jerônimo, dai-me os teus pecados. E o que fez São Jerônimo? É o que ele mais tinha. Com todo respeito, tenho grande estima antes que veio um raio que ele é bravo. Dê os seus pecados a Nosso Senhor. Nosso Senhor não veio para remir os nossos pecados, dos nossos pecados, então Ele quer os nossos pecados. Não é cometer pecados para dar a Deus, pelo amor de Deus, mas os inúmeros que nos desatinos da vida fizemos, se deixamos aos pés de Deus, não vão pertencer mais a nós. Deixemos os nossos pecados. Tudo podemos dar a Deus, dizia Santa Teresinha. Assim que
A tristeza deve ser expurgada de nossa conduta, concluindo, então, semblantes tristes não pertencem a quem reza. Rostos amargos deixemos para os que não têm Deus. E mesmo depois de pecar, a contrição, a dor dos pecados não remove nem pode remover a alegria do perdão que Deus nos dá. Já que Deus mesmo se alegra nos perdoando. Segundo diz São João da Cruz, tu, Senhor, voltas com alegria e amor a levantar o que te ofendeu. Então, estimadas almas, a partir de agora, expurguemos a tristeza que, em definitiva, é um câncer na alma. Vai corroendo, vai azedando, vai minando o organismo espiritual e vai enchendo de nódulos e vai esvaziando da alegria, da graça do bom Deus. Que o bom Deus tenha piedade de nós e os santos todos intercedam por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.